Amém. É, Abra comigo no livro de 2 João, segundo escreveu João, Evangelho, capítulo 4, versículo 41, 42. Amém? Esperar projetar aqui. Evangelho, 2 João, capítulo 4, versículo 41, 42. Amém? Vamos ler. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Com esse texto inicial, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar um pouco mais com o Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós somos gratos, Senhor, porque a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanham, Jesus. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo seja manifestado neste lugar. Teu Espírito Santo, Senhor, é livre, Senhor, para habitar nessa casa, Jesus. Nós oramos e nós te convidamos para que o Senhor possa se manifestar e de igual modo, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis à tua voz, coração cativo, Senhor, e uma mente, Senhor, protegida para aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Papai, eu oro para que toda dispersão, toda, Senhor, fraqueza, toda dificuldade de concentração possa dar lugar, Senhor, a um local de plena consciência, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Esse texto inicial que fiz a leitura com vocês, eu não sei se vocês conseguem captar a profundidade desse texto e aquilo que ele tenta nos revelar. Mas algo que é necessário que se entenda a partir desse texto, e esse texto é um texto conhecido, porque é logo após a mulher samaritana ter tido um encontro com o Senhor. E a partir desse encontro, ela leva pessoas a terem um encontro com o Filho de Deus. E naquele momento em que aquelas pessoas passam a ter o encontro com o Senhor, elas são levadas lá por aquilo que elas ouviram falar. Mas nesse momento, elas se voltam para a mulher que ali levou eles, e eles declaram o seguinte: não mais estamos aqui por aquilo que ouvimos você tão somente falar, mas a partir daquilo que nós ouvimos ele dizer, nós cremos que ele é o Salvador. Contudo, embora essas pessoas tenham tido essa revelação de que o homem que eles haviam encontrado era o Salvador do mundo, eles não tiveram ainda a plena revelação de que esse mesmo homem seria o responsável por rasgar o véu que separar o homem do lugar santíssimo no tabernáculo. E até então, mesmo esses homens, né, tendo essa revelação ainda é muito limitada para aquilo que será desfrutado a partir da crucificação de Cristo. Amém? Essa restauração a partir da ideia de se rasgar o véu nos leva ao entendimento de que o relacionamento perdido, o relacionamento quebrado com a queda do homem lá no jardim, no Éden, tem a oportunidade novamente de ser restaurado. E falando do jardim, eu particularmente sou muito apaixonado por todo o texto que revela e demonstra, né, a criação e o Criador. Todo o texto, Salmos, Gênesis, tudo aquilo que aponta para o nosso Criador e a forma com que ele se relaciona com a criação é um texto que me cativa muito. E falando em Gênesis, capítulo 1, vai dizer o quê? Vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu não sei se você tem a mesma empolgação que eu com esse texto, mas eu entendo que eu particularmente considero, né, esse texto extremamente poético. É muito lindo porque os primeiros versículos que abrem a Bíblia, abrem o Velho Testamento, vai dizer que nada existia e que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas.
que era só o que nós tínhamos. Só que a partir desse texto, esse é um texto muito conhecido, não precisa ser necessariamente crente para compreender. Qualquer pessoa que já tenha ouvido, né, o mínimo sobre Deus sabe que logo após esse texto há, né, consequentemente, toda a criação de tudo que nós conhecemos tal como é hoje. Amém? Só que algo que nunca é levado em consideração é de que toda essa criação que foi feita, né? Após essa criação, durou 6 dias ali, no sétimo o Senhor descansou. E após tudo que foi criado, cara, os céus e a terra, tudo enquanto, nós temos a criação da obra-prima do Senhor, que foi o homem. Aquilo que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E eu sempre costumo compartilhar, e eu vejo meme, e eu acho que não só eu, todos vocês já ouviram algum comentário, que quando nós estamos aflitos ou tristes com alguma coisa, a gente fala, poxa, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós ainda estaríamos ali no jardim e nada do que nós conhecemos de ruim teria acontecido. E às vezes a gente aponta para o jardim, né, a consequência do pecado, tão somente por nós termos perdido um local de segurança, um local de habitação. Mas, meu amigo, a gente perdeu muito mais do que um local seguro para estar. Nós perdemos aquilo que havia mais de precioso no jardim, que era o relacionamento de Deus para com o homem. E quando há essa perda do jardim, há essa perda da morada no jardim, do relacionamento do homem com o Senhor, nós somos levados durante toda a história bíblica e de forma panorâmica você pode enxergar isso, é uma busca incessante de restaurar esse relacionamento. E por muitas vezes, durante todo o Velho Testamento, nós vemos a figura do sacerdote. A pessoa que era responsável para entrar no local do Santíssimo ali do tabernáculo, porque alguém precisava se relacionar com Deus e entregar a mensagem que ele precisava entregar ao povo. Amém? E a partir disso, nós vemos que várias tentativas frustradas, porque o homem volta a falhar com o Senhor, nós temos o Novo Testamento apontando para a vinda do Messias, do Salvador. E a partir disso, igreja, nós precisamos entender o papel da mulher samaritana, e eu acho a história da mulher samaritana muito bonita. Quando eu assisti o The Chosen e foi materializado, porque eu tenho dificuldade de visualizar as coisas, mas quando eu vi a história materializada na figura ali de personagens, retratando a mulher samaritana, o encontro que ela teve com o Senhor, cara, eu particularmente chorei. Estou repetindo particularmente um vício de linguagem, mas vou substituir. E à medida que é retratado ali, dá para você compreender, sabe, o impacto que essa mulher teve. E todas as ministrações normalmente giram em torno desse encontro que a mulher teve com Jesus, a mulher samaritana. Só que algo muito extraordinário acontece depois. É aquela mulher que deixou o pote dela ali, correu para a cidade e começou a anunciar aquele que veio para salvar o mundo. E a partir dessa anunciação, pessoas são levadas a ter um encontro com o Filho de Deus. Só que, meu amigo, eu tenho uma frase, eu vou trazer ela aqui que eu já ia pular, mas é uma frase que eu vejo muito para quem os missionários, os evangelistas costumam falar essa frase, e é uma frase que particularmente, eu repeti novamente, fala comigo, é de que o evangelho é um mendigo contando ao outro onde encontrou o pão. Eu não sei se você tem a compreensão do quão profundo é essa frase. Sabe? De alguém que encontrou o pão, alguém que estava necessitado, e essa pessoa, não sendo egoísta, ela passou a compartilhar o local onde encontrar o pão. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você foi apresentado ao evangelho. Eu nasci em um lar cristão. Durante toda a minha vida, naturalmente eu fui impulsionado a estar na igreja. Mesmo quando eu não queria ir para a escola bíblica dominical, eu era obrigado de certa forma a ir. Quando eu estava na casa da minha avó obrigava a gente a fazer EBF e tudo. Quando eu estava em casa, minha mãe ia para a igreja, eu tinha que ir. E quando minha mãe parou um pouco de congregar, minhas irmãs iam e eu tinha que ir vigiar minhas irmãs. Então, todo tempo eu fui levado a ir para a igreja.
Só que quando passou da minha transição de adolescência para a juventude, que eu vim embora, eu sempre me questionei: quando foi que eu aceitei a Cristo? Quando foi que eu tomei a decisão de seguir aquele que se declara, né? Não se declara, mas aquilo que a Escritura declara como Salvador do mundo? Quando foi que eu fiz essa escolha genuinamente falando? E isso foi alvo de muito discipulado. Porque eu cheguei no meu pastor, e nesse caso não é o pastor Joane, mas é o pastor Diego no Kids. E eu conversando com o pastor Diego por várias vezes, eu questionei, eu falei: pastor, mas ainda há uma dúvida aqui. Quando foi que eu aceitei voluntariamente? E isso sempre era um alvo de questionamento. Só que quando eu cheguei nessa igreja, que eu comecei a congregar, que as coisas começaram a acontecer, eu fui tendo a compreensão de que eu não estava mais aqui porque minha família me pressionava a estar. Eu estava aqui porque eu tive uma revelação de quem Cristo é na minha vida. E eu já não conseguia ficar em outro ambiente que não fosse esse. Amém? Tem uma frase que vai dizer que é possível levar um homem à presença de Cristo. Mas depois disso, o homem deve passar por si mesmo a descobrir a Cristo por seus próprios meios. E essa é o tema dessa ministração. Esse é o tema dessa ministração. Um evangelho não terceirizado. Meu amigo, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são as tuas condições, quais foram os contextos que te levaram a este lugar. Mas algo que você precisa entender, se foi por um fator externo ou não, a partir do momento que você tem a oportunidade de entrar na presença, você recebeu isso de alguma pessoa que por acaso lhe impulsionou através de uma oração, através de uma orientação, lhe permitiu chegar até aqui. Mas eu te garanto uma coisa, você não vai dar continuidade com base naquilo que aquela pessoa passou para você. Você só vai dar continuidade naquilo que você está tendo revelação de Cristo. Certo? Essa é uma história que representa muito a igreja atualmente. Nós temos vivido um evangelho terceirizado, um evangelho que não é desfrutado, um evangelho que não é vivido por experiências pessoais, mas por uma experiência que é levada por terceiros. E eu te falo uma coisa, meu amigo, essa igreja é uma igreja de discipulado, é uma igreja que acompanha você na sua caminhada, você tem um líder, você tem um pastor que se preocupa com você, mas isso não é suficiente para te levar em profundidade. A decisão de caminhar, a decisão de ir mais longe em Cristo é uma decisão que precisa partir de você. Pessoas que vivem um evangelho com base naquilo que outras pessoas transmitem para elas, nunca com base no que experimentam. Eu acredito muito, e essa não é uma ministração que eu particularmente estudei e fiz só para esse convite que o pastor fez. É uma ministração para os meus discípulos, talvez nem seja novo aquilo que eu estou falando, porque é algo que célula em célula eu tenho repetido. Aqueles que em algum momento já nos encontramos aqui numa oração de quinta-feira da Aliança Jovem, eu já compartilhei isso de alguma forma também. Então nada disso foi programado para você ouvir hoje tão somente. Não foi algo combinado e desejado para que você saia daqui de uma forma mais impactada dentro de um planejamento estratégico. Isso daqui é aquilo que o Senhor tem falado comigo no meu secreto, no meu individual, aquilo que eu tenho compartilhado com os meus discípulos. O texto ele fala que aqueles homens eles se voltam para ela, para a mulher samaritana, e eles dizem: nós primeiramente vimos aqui por aquilo que ouvimos você falar. Mas agora, ouvindo, nós temos a compreensão de que verdadeiramente Ele é o Salvador. E esse texto me faz lembrar de Jó 42, versículo 5. Por favor, puder projetar aí. É um versículo muito curto, mas que fala muito ao meu coração. Jó, ele vai declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lá no Velho Testamento, esse é uma figura muito conhecida também. Eu acredito que todos conheçam a história de Jó e saibam quanto Jó era um homem justo e íntegro.
Jó, de fato, e a história vai narrar que ele era um homem temente a Deus, né? Mas ele passou por perdas devastadoras. Perdeu filhos, foi confrontado por amigos, acusando de ter cometido algum pecado. Mas Jó, ele questionou a Deus, ele não murmurou, ele não blasfemou, mas ele chegou ao ponto de questionar Deus do porquê que aquilo estava acontecendo. E é um questionamento justo. Uma pessoa que era íntegra, uma pessoa que não deu motivos para tudo aquilo acontecer na vida dele, ele questiona Deus dentro da razão que ele entendia do porquê tanta catástrofe começou a acontecer com ele. Só que quem já leu Jó, e eu sou apaixonado por capítulo 38 em diante, vai narrar um diálogo extraordinário de Deus com Jó. Em que Deus, ele dá a oportunidade de Jó se colocar em um local de se questionar, né? De questionar e falar o seguinte, Jó. E aí eu tô fazendo uma síntese porque é muita coisa. Mas Deus coloca Jó contra a parede e fala: Jó, onde você estava quando eu firmei a terra? Quando eu separei a terra do mar e todas as criaturas que hoje você conhece foram feitas? Onde você está quando o vento sopra no oriente? E Jó, ele é espancado pelo diálogo, não é um diálogo porque o Senhor, ele começa a falar da grandiosidade dele, e a partir disso, Jó, ele chega com muita humildade, no final do capítulo ele fala: Senhor, eu não tenho como questionar tudo que foi falado, mas agora eu te conheço não por aquilo que eu ouvi falar, mas porque os meus olhos te veem. E meu amigo, novamente, eu não sei se você compreende a profundidade disso, mas Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que fazia tudo correto. Mas mesmo depois de tudo isso, Jó, ele entende que ele não conhecia Deus verdadeiramente. Que ele teve uma revelação a partir desse momento de presença com o Senhor. Muitos conhecem Deus e durante toda uma caminhada. E eu acredito que eu passei por isso. Porque eu conhecia um Deus através das ministrações de pastor. Eu conhecia Deus através da minha família, da experiência e daquilo que eu vejo a minha avó fazer desde que eu era criança. Ela se fechando a porta do quarto, cantando os 3 hinos dela da harpa e começando a chorar e a adorar na presença do Senhor. Eu conhecia esse Deus. Só que a partir do momento que eu tive uma experiência, um encontro com o Senhor, cara, a minha vida ela foi transformada. E não era mais porque eu via minha avó fazer, não era mais porque eu via minha família fazer, não é mais porque eu tenho uma liderança, mas é pelo desejo insaciável da presença do Senhor. A essência do coração de Deus é o relacionamento. A Bíblia inteira revela de Gênesis a Apocalipse o desejo do coração de Deus em se relacionar conosco de forma íntima. Em Gênesis temos o jardim como referência de um local de intimidade com Deus. Em Apocalipse temos a revelação do desejo de Deus em restituir esse lugar de volta. A eternidade não é apenas um lugar, meu amigo. A eternidade é uma pessoa. A eternidade consiste em conhecer a Cristo. Essa afirmação ecoa diretamente das palavras de Jesus em João 17:3. Vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Cristo não é apenas o início da vida eterna, é a própria essência dela. Não se trata apenas de um futuro celestial, mas de um relacionamento presente, íntimo, contínuo com o Filho de Deus. A eternidade começa quando os nossos olhos se abrem para quem Ele é e os nossos corações se rendem ao seu amor. Quando o texto ele diz que, e a Bíblia ela vai revelar isso, que a eternidade é conhecer a Cristo, eu não sei se isso fala com você.
Mas meus discípulos e os amigos próximos sabem que eu tenho uma grande dificuldade. E a minha dificuldade é receber visita. Eu não gosto de receber visita. E por que isso? Porque não tem motivo, é só porque eu não sei recepcionar. Não fui, na minha casa não era uma casa receptiva com visita. E aí tem um amigo meu aqui, um grande amigo meu, que já mandei ele voltar, ele na minha porta. Chegou lá de surpresa, eu falei, não vou te atender não. Pode ir embora. Mas mesmo assim permanece meu amigo. Glória a Deus por isso. Mas esse exemplo de casa, cara, à medida que eu fui, o Espírito Santo foi falando comigo a respeito da eternidade, consiste em conhecer a Cristo, algo do meu cotidiano foi falando comigo. De que eu já tenho essa dificuldade de levar pessoas em casa, ainda conhecidas. Meu amigo, eu não levo qualquer pessoa na minha casa. Daí já tira, né? Se o meu melhor amigo eu não levo, quem dirá outra pessoa, assim, aleatório. E isso fala comigo porque nós passamos a vida desejando morar no céu, que é a casa do Senhor, sem ter se relacionado com Ele. E eu fico me perguntando como que Deus vai levar uma pessoa para morar na casa dele, na estadia dele, sem essa pessoa ter tido relacionamento com Ele. E talvez seja por isso que a Escritura ela nos revela e ela nos aponta que no final você mesmo tendo feito boas coisas, tendo sido uma pessoa socialmente respeitada e aceita, o Senhor ele pode olhar para você e dizer que não te conhece. Porque, meu amigo, para morar, para você ir na casa de uma pessoa, eu não sei se na casa de vocês é não vou dizer que é bagunçado, talvez você seja receptivo demais. Mas você não leva qualquer pessoa. Você não pega uma pessoa no meio da rua, em tese, de modo geral, e você coloca para sentar na sua sala, perto da sua família, perto sabe, da sua intimidade. Há inúmeras referências bíblicas de pessoas que ouviram falar de Deus ou da pessoa de Jesus. E somente creram após terem uma experiência real e verdadeira. A gente vai ver o caso de Natanael. Natanael, ele incrédulo, né? E um dos textos mais marcantes ali vai dizer que Natanael declarando que pode alguma coisa boa vir. Me fugiu. De Nazaré, perdão. De Nazaré. E aí depois que ele é levado à presença da pessoa de Cristo, ele fica encantado. Ele diz, depois daquilo que Deus faz, Jesus, né, na pessoa ali, diz para ele aquilo que ele estava fazendo debaixo da videira, ele tem a revelação de quem Cristo é. Isso novamente nos afirma o quê? Que você pode até ouvir falar da pessoa de Jesus, conhecer as histórias bíblicas, conhecer o grande Criador, mas se você não teve uma experiência pessoal e verdadeira com Ele, meu amigo, você ainda não teve a revelação de quem Ele é. Você ainda vive com base naquilo que te falaram, mas não com base naquilo que você experimentou. Agora cremos porque ouvimos, foi isso que aqueles homens declararam para a mulher samaritana. Nós chegamos até aqui por aquilo que você falou, mas nós permanecemos por aquilo que nós ouvimos ele falar. Essa é a transição de um evangelho contado para um evangelho experimentado. Cristo quer ser mais do que um tema de ministração, do que uma vida socialmente respeitada. Uma das ministrações que mais me impactou, eu não sei nem se eu devo falar a pessoa, mas um dia ele esteve aqui ministrando e tudo, e ele falou algo muito forte para mim. Para mim não, mas para a igreja eu peguei para mim. Ele falou, meu amigo, o homem ele não trai porque ele ama a sua mulher. O homem ele não rouba tão somente porque ele não quer roubar. Ele não comete qualquer pecado porque ele não quer cometer. Eu vou acabar tropeçando aqui. Amém. O homem ele não deixa de fazer, e algo que eu sempre afirmo,
eu sou operador do direito, trabalho na área e tudo. E algo que eu sempre costumo falar é de que o homem ele não deixa de matar porque está escrito numa lei. O artigo 121 do Código Penal ele vai dizer o seguinte: matar alguém, pena de X tal ano. Ele não diz que é proibido matar. Ele diz que se você matar, você tem uma consequência. Várias letras de lei, ela vai lhe trazer consequências, ela não vai lhe trazer proibição. E qual é a ideia daqui? Meu amigo, se na letra de lei dizendo que você tem uma consequência de pegar uma pena ali por volta dos seus 20 a 40 anos de cadeia, você mesmo assim não vê as pessoas deixando de matar, que é algo muito frequente? As pessoas não deixam de fazer porque elas possuem um medo, mas elas deixam de fazer por amor a uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. O homem, e eu sempre falo isso para os meus discípulos, e trazendo para a figura do homem, o homem ele é capaz de dizer que ama sua esposa, ama seus filhos, que é desesperado pela sua família, mas mesmo assim trair sua mulher. E você vai ver homens que choram quando perde, né? Trai ali, perde. Eu nem acredito que seja um choro falso em sua maioria, e não em defesa, Deus me livre. Mas é porque o homem ele não deixa de fazer por amor a você, meu irmão. Ele deixa de fazer por amor a Cristo. E é isso que vocês precisam entender. Não importa aquilo que você tenha deixado de fazer, as mentiras que você tem deixado de contar, as falcatruas que você tem cometido, não me importa. Sabe? Algo que eu tenho compreensão é de que, cara, mesmo dentro da igreja é capaz de você cometer barbaridades. Isso é algo muito certo. E aí eu me pergunto e eu tento distinguir, e eu tento ser muito compreensivo de que eu falo para os meus discípulos, uma coisa é você pecar e você confessar e você lutar vivendo uma santidade. Outra coisa é você viver no pecado de forma deliberada, sem temor, sem remorso por aquilo que você está fazendo. E eu tenho para mim, e aí é uma convicção pessoal minha, que quando uma pessoa ela vive de forma deliberada na prática do pecado, mesmo dizendo que essa pessoa ela já ocupou posições, lideranças e outros cargos, meu amigo, eu tenho uma leve desconfiança de que talvez você nunca tenha tido a revelação de quem Deus é. Porque se você tivesse a revelação exata de quem Deus é, você não conseguiria permanecer de forma deliberada com suas velhas práticas. Você teria um temor, um desespero genuíno por ser parecido com aquele que te formou, aquele que te criou. Aceitar Jesus é fácil, mas você consegue aceitar o processo de conversão? Na quinta-feira eu estava em uma reunião com o pastor Diego, a pastora Liana, e nós estávamos falando várias coisas, uma apostila que nós temos montado, e algo que a pastora Liana falou foi essa frase, eu trouxe ela, que nós estávamos discutindo discipulado. E isso é uma verdade. Você levantar sua mão, dizer que aceita Jesus, começar a excluir suas músicas seculares, começar a fingir que você é um crente bem comportado, meu amigo, isso não é suficiente. Porque mesmo com isso, se você não aceita o processo de conversão, um processo de mudança, de restauração da sua pessoa, você não vai conseguir permanecer por muito tempo. Você vai voltar a falhar. Outros podem, aqui eu vou mencionar uma frase, um pedaço do texto do estudo do Evangelho de 2 João, do William Barclay, que ele vai dizer o seguinte: outros podem nos situar perante a experiência, mas não podem vivê-la por nós. Isso é uma verdade, cara. E sabe o que nós precisamos para esse tempo? Nós precisamos de verdades bíblicas para a nossa vida. Porque conceitos éticos e morais não são suficientes para fazer você permanecer. Você deixar de trair, você deixar de ser mentiroso, você deixar de ter vício e compulsão por pornografia, por imoralidade sexual, não vai ser suficiente só os seus conceitos morais.
Quando um líder, ele discipula baseado no conceito moral dele, do achismo dele, o que é certo, o que é errado, meu filho, isso daí não vai produzir frutos. Porque o que nós precisamos para essa geração não são conceitos morais. O que nós precisamos é de verdade bíblica. Porque verdade bíblica é imutável. Conceito moral verdades bíblicas são imutáveis. Conceitos morais são mutáveis. Adultério nesse país, até um tempo atrás, era crime. Não sei se você sabe. Divorciar era uma coisa super complicada. Principalmente para a mulher, tinha que pedir desquite. E era uma burocracia danada. Hoje, qualquer pessoa, não tendo filho, não tendo patrimônio ali a dividir, ou tendo um acordo tranquilo, pode ir num cartório facilmente se divorciar. Eu trabalho numa vara da família. O meu papel, felizmente, infelizmente no caso, todos os dias é lidar com conflitos familiares, decretar divórcios. É uma realidade. O que antes nessa sociedade era um crime, hoje é uma normalidade. Meu amigo, você não tem noção de quantos processos eu faço por dia nesse sentido. Mas sabe uma coisa que eu consigo te dizer que não mudou? É a palavra de Deus. Ela permanece imutável. Por isso que nós precisamos estar baseado nela e não baseado em conceitos morais. É certo que se deve apresentar o homem a Cristo, mas também é certo que uma vez apresentado, deve continuar vivendo por si mesmo em presença de Cristo. É possível levar um homem à presença de Cristo, mas depois disso o homem deve passar por si mesmo a descobrir Cristo por seus próprios meios. Ninguém pode viver uma experiência em nome do outro. Outros podem nos conduzir à amizade de Cristo, mas só nós devemos procurar e desfrutar dessa amizade por conta própria. Tiago, capítulo 1, versículo 22, 25. Vou colocar aí para mim, para a igreja acompanhar, por favor. Almeida. Por favor, versão Almeida. Amém. Era Almeida atualizado, mas eu vou ler aqui mesmo. Ok, obrigado. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu amigo, mais uma vez, verdade bíblica aqui. Se você não é praticante daquilo que você tem lido, tem ouvido, tem experimentado do Senhor, você não está contemplando. E a Damília, ela viu uma frase, eu esqueci de me apresentar também, mas a Damília é minha namorada, a mulher mais linda dessa igreja, e ela costuma falar uma frase que ela vai dizer que o descanso começa na contemplação. A primícia do descanso bíblico é a contemplação. A primícia do descanso bíblico é a contemplação. O discipulado, ele parte da contemplação também. Que você precisa estar espelhado em alguém que é perfeito. É em Cristo que você precisa estar. Molhar os pés não é suficiente. Precisamos mergulhar nas águas vivas. Ezequiel 47, não precisa colocar, vai dizer que um rio, jorra debaixo do templo. E o profeta, ele vai narrando naquele capítulo que à medida que essa água vai jorrando, vai se formando um rio, e ele é levado a
caminhar em direção a esse rio e ele molha os pés, depois está na cintura e chega um momento que as águas não mais se passam senão a nado. E esse é um texto, é um capítulo que fala tanto comigo porque, cara, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir na praia, no mar mesmo. Mas eu vou ser mais humilde, vou deixar o Rio Tocantins aqui como experiência prática. Mesmo no Rio Tocantins, quando você vai ali na beira do rio, você vê aquelas ondinhas, né, as pororocas, vindo na beira do rio, molha seus pés. Meu amigo, você pode dizer que você banhou no Rio Tocantins com base em ter molhado seus pés? Você não consegue dizer. Você precisa mergulhar no rio de Deus para que você possa dizer que você experimentou de fato. E mais do que experimentar, sabe o que acontece quando você entra no rio de Deus e você mergulha nele? É você perder o controle, porque você não consegue mais conseguir caminhar firmado nos seus pés. É o rio que te conduz para o lugar que o Senhor deseja te levar. Meu amigo, você precisa mergulhar e o nosso desejo como igreja tem que ser um desejo desesperador para nós estarmos submersos no rio de Deus ao ponto de perdermos o controle para Ele. O perigo da fé terceirizada é gerar crentes que conhecem ritos, mas que não conhecem Jesus. Gerar frequentadores de igreja que não se tornaram discípulos. Produzir pessoas que sabem o que é ser evangélico, cumprem a cartilha ali perfeitamente, mas que nunca nasceram de novo. E é só o que nós temos. Toda vez que acontece algum mini escândalo dentro da igreja, ou que uma pessoa se distancia, ou que um discípulo meu fala que não vai mais vir para a célula, ou que está saindo da igreja, me entristece, eu choro, lamento, tento fazer alguma coisa de primeiro, mas eu fico me perguntando, cara, não adianta. Eu posso apontar o rio, eu posso até colocar ele na beira e permitir que eles molhem os pés, mas a decisão de mergulhar é dele. A decisão de mergulhar no rio e de perder o controle para o Senhor não é de outro, ela é sua. E você precisa assumir responsabilidade. Nós temos discípulos fracos, porque às vezes reflete também uma liderança fraca, infelizmente. Uma liderança que confronta em preceitos morais, éticos seus, e não bíblicos. A fé terceirizada, ela é frágil. Quando o vento sopra, cai. Quando a luta vem, desiste. Porque não tem raiz, não tem intimidade, não tem história com Deus. Eu vou contar uma história que eu aprendi, quase que uma parábola, que eu aprendi com o meu chefe. Meu chefe, ele grava esse momento que eu vou recortar e mandar para ele depois. Ele é um senhor de idade e ele gosta de trabalhar depois das 6, no horário de eu ir embora. Mas sempre que eu tô ali com ele, ele sempre tenta me trazer algum ensinamento, ele tenta me trazer alguma orientação. E eu ouço, brinco ali com ele e tudo, cara, mas eu tento guardar com o máximo de cuidado possível. E um dia ele estava me falando da parábola dos 100 quilômetros. E como funciona essa parábola? Ele diz que todas as pessoas ele utilizou para uma configuração secular, mas eu vou trazer para uma configuração cristã para vocês. Ele diz que todos nós nascemos com 100 quilômetros para percorrer. E durante toda a nossa caminhada, nós vamos precisar, né? Durante toda a caminhada, reflete esses 100 quilômetros, perdão. Só que acontece, ele tira onda comigo, aí ele fala assim, pessoas privilegiadas como Daniel, teve a sorte dos pais da família carregar por vários quilômetros. E eu reconheço isso. Glória a Deus, eu tive alguns privilégios que me permitiram não começar caminhando do quilômetro 0. E ele fala que por mais que você tenha uma família privilegiada, uma família que consiga te colocar em muitos quilômetros à frente, ninguém é capaz de percorrer os 100 quilômetros por você. Isso ele trouxe para uma questão secular, sobre profissional, sobre vida acadêmica e tudo. Mas algo que eu preciso te falar é o seguinte.
Na sua caminhada cristã, você também tem 100 quilômetros para percorrer. E você pode ter uma boa liderança, você pode ter bons pastores, você pode ter uma boa célula, amigos para te ajudar, mas tudo que esses amigos, pastores e liderança vai poder fazer por você é caminhar alguns quilômetros, tão somente. Mas vai chegar um momento que o ônibus vai parar e ele vai dizer: meu amigo, você precisa descer aqui. Você precisa começar a caminhar por conta própria. E sabe qual é a dificuldade de uma pessoa que começa a caminhar quilômetros à frente? É de que essa pessoa, possivelmente, ela vai começar a lidar com dificuldades a cada quilômetro que ela não está acostumada. Mas uma pessoa que caminhou desde o quilômetro 0, quando ela chega no quilômetro 30, que foi o quilômetro que essa outra pessoa foi carregada e deixou lá, a pessoa que foi carregada, ela está se deparando com uma dificuldade que ela não consegue enfrentar. E ela fala: cara, que fase difícil de vencer. Só que aquele que vem caminhando a passos de tartarugas, né? Ou que vem fazendo sua caminhada própria, ele vai olhar nos 30 quilômetros e vai falar: essa dificuldade eu já vi lá no quilômetro 15. Eu sei como vencê-la. E ele avança. Mas isso não é sobre uma corrida, isso não é sobre quem está à frente em seus quilômetros ou quem está atrás. É sobre você compreender que por mais que você tenha bons auxiliadores, nunca vai ser possível você percorrer os 100 quilômetros nas costas de alguém. Meu amigo, para de desculpar, botar culpa na sua liderança, da sua frustração no seu pastor. Graças a Deus, o nosso pastor, ele é um pastor que não cede a chantagens emocionais e ele nos incentiva a não ceder também. Ele nos estimula a ser firmes com os nossos discípulos, a não ceder pressões bestas de ameaças de discípulos que vão sair da igreja porque a liderança não foi uma boa liderança o suficiente. Meu amigo, de fato, nós temos falhas e dificuldades porque nós estamos num processo semelhante ao seu, apenas posicionado em um lugar diferente. Mas nós também estamos buscando a santificação. E o erro e a dificuldade, ela é parte essencial da sua caminhada. Agora, se você justifica a sua incapacidade de conseguir avançar, de assumir as suas responsabilidades, e você culpa a igreja pelas suas próprias frustrações, meu amigo, infelizmente você não vai conseguir permanecer. Nós podemos tentar te ludibriar das melhores formas possíveis, te dengar o máximo possível, só que lá na frente você vai voltar para a mesma dificuldade e colocar novamente a culpa na liderança. E você não vai conseguir avançar. Perdão. Eu estou encerrando agora. Mas eu realmente não sei o quão você conseguiu captar aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo. De fato, eu não entendo como você chegou aqui. Uma vez uma outra pessoa me disse uma fala de uma pessoa que infelizmente tinha uma falha deliberada e ocupava funções específicas, e quem me falou isso, eu acho que foi até a Raquel que me falou essa frase, a pastora Raquel, profeta. Ela disse o seguinte, que o que eu falando, né, que eu na minha ingenuidade me surpreendia como que determinadas pessoas chegavam onde chegam. E ela me falou: Daniel, eu não me surpreendo como elas chegam, mas como elas permanecem lá. E isso é preocupante também. Porque o nosso desejo incessante é refletir um caráter que ele não é nosso, mas é um caráter de Cristo. E se você não consegue refletir esse caráter, meu amigo, eu sinto muito te dizer, talvez, se você colocasse em um local de humildade, de autorreflexão, de autocrítica, talvez você olhando para você, você entenda, será se eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor? Será que aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já experimentei, é suficiente? Para encerrar,
quase que pontualmente, eu queria ler um texto para vocês. E eu queria que, na medida do possível, você entrasse em um local de reflexão, um local de compreensão e de se autoanalisar e entender qual tem sido a minha caminhada. Talvez eu tenha passado uma vida toda dentro da igreja, impulsionado pelo meu contexto, né, familiar, amigável e tudo, mas eu não tenho tido uma revelação de quem Cristo é. E o texto ele diz o seguinte: há um lugar, onde as palavras se calam, onde o ruído do mundo se apaga, e a alma, enfim, encontra aquele para quem foi criada. Há um lugar onde o coração entende que os lábios jamais souberam expressar, onde os olhos se enchem não de lágrimas de dor, mas de uma glória que os sentidos naturais jamais puderam descrever. Encontrar o Senhor não é uma teoria a ser explicada. É uma realidade a ser vivida. É como a chuva que toca o solo seco. Não há discurso que substitua a experiência da água. Encontrar o Senhor é como respirar depois de longos minutos submersos. É como ver cores que você não sabia que existiam. É como ouvir o som da eternidade atravessando o silêncio do tempo. Os salmistas chamavam esse lugar de habitação do Altíssimo. Moisés o conheceu na sarça ardente. Isaías o viu no templo e clamou: ai de mim. João, em Pátimos, caiu como morto quando viu o seu rosto. Ele não é um conceito. Ele não é uma doutrina. Ele não é uma herança teológica. Ele não é uma pessoa. É real, é vivo e é intenso. E quando você o encontra, tudo muda. Tudo perde o brilho, porque Ele é a luz verdadeira. Não há prazer maior, não há descanso mais seguro. Não há voz mais doce, não há presença mais santa. Quem o vê, jamais será o mesmo. Quem o toca, é tocado eternamente. Quem o encontra, descobre o que é viver. Meu amigo e minhas amigas, como eu tenho dito aqui, o Evangelho, ele não é uma filosofia. A igreja não é um local para você estar no sábado à noite, porque você não tem nenhum convite mais especial para estar. Se você não consegue priorizar as coisas do reino, muito me preocupa como que você deseja ser prioridade para o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente negocia a presença por muito pouco. Porque para a gente é suficiente nós estarmos sendo alimentados por o evangelho de outra pessoa, daquilo que outra pessoa tem vivido e não você. É muito prático para os meus discípulos ficarem na dependência daquilo que eu vou falar numa terça-feira. De uma oração que eu posso fazer por eles. É muito fácil você, como igreja, ficar esperando a próxima conferência, o próximo culto de sábado, sabe? A próxima atividade desenvolvida para a igreja para atrair você para esse lugar. Mas como eu disse ao longo dessa mensagem, você pode se enganar. Você pode até achar que você tem feito as coisas da forma correta, sem nunca ter experimentado, de fato, a doçura da presença, o lugar da presença. Mas algo que a gente precisa entender para fechar de fato aqui, é de que o início, lá no Éden, quando tudo que parece, né, quando nós lemos Gênesis, nos primeiros capítulos, parece que a expulsão do homem do jardim foi uma consequência
Simples, pelo pecado que ele cometeu. E a gente coloca isso como se fosse o maior castigo do homem, ele ter saído de um local confortável, um local seguro. Mas até na expulsão do homem do jardim a gente vê a graça de Deus. Porque lá no texto, eu acredito que era o capítulo 3, vai dizer o seguinte, que Deus falando com os anjos, falando é necessário que o homem seja retirado do jardim para que ele não tenha acesso à árvore da vida. Porque se ele comer do fruto da árvore da vida, ele vai passar a eternidade. E sabe qual era a situação? É que você passaria a eternidade com essa sua crise existencial, com esse seu pecado de estimação, com essa sua dificuldade de romper. A misericórdia de Deus, ela é tão clara e a graça dele é tão refletida até na expulsão, de que não foi um plano B. Ele desde o princípio sabia exatamente o que ele estava fazendo. A expulsão dele é a própria graça materializada. Porque nós temos a oportunidade de viver a eternidade com ele, não uma eternidade em pecado. E você precisa entender que a morte de Cristo, que de Gênesis a Apocalipse, que a cruz, sabe, é o apontamento para o desejo do coração de Deus de viver um relacionamento pessoal com você. E amém. Glória a Deus. E para finalizar, de fato, como eu falei, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei quais as amizades te convidaram para estar aqui, quais são as motivações reais do teu coração. E verdadeiramente, eu não me importo se você já é um crente velho dentro da igreja, se você já ocupa alguma posição aqui dentro ou lá fora, em qualquer lugar que seja, mas esse é um ponto que você precisa refletir. Será se de fato você tem negociado a presença de Deus? Você não se coloca em um local de humildade, de entender que o Criador ele está falando para você que você tem uma oportunidade, porque o véu foi rasgado e agora você não precisa de um terceiro, você pode acessar o lugar santíssimo da presença dele. Se você entendeu essa mensagem, sendo crente ou não, sendo convertido ou não, se você entendeu que você tem vivido um evangelho terceirizado, um evangelho que você não experimentou ainda da presença do Senhor, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que a gente rompa de vez este lugar. Amém?